Tem um desses resultados aqui com a gente, que é a Lúcia Cardoso. A Lúcia, ela tinha uma doença, descobriu uma doença chamada fibromialgia, né? Como é que você se encontrava quando você procurou esse tipo de ajuda espiritual? Olha só, Fátima, na realidade a minha história é um pouco complexa, né? Eu fui criada dentro do catolicismo, mas aos 29 anos eu passei por um trauma emocional. E esse trauma emocional me levou a muito medo, muita raiva, onde eu não consegui lidar muito bem com isso. E aí eu começo a desenvolver a doença chamada fibromialgia. Posso te dar uma pausa, só para o doutor Fernando dizer para a gente o que é a fibromialgia? Fibromialgia é uma situação de dor crônica, que muitas vezes se acompanha com distúrbio de sono, distúrbio emocional, distúrbio psicológico. Ela é incapacitante, ela é alvo de pesquisas ainda. O tratamento, muitas vezes, ele é multiprofissional, então não adianta só dar analgésico, anti-inflamatório. Então, existem vertentes que se aplica a acupuntura, psicoterapia. Tem cura, né, doutor? Ela tem cura? Tem tratamento, né? Tem tratamento e é algo que ainda é estudado. E muitas vezes existem coexistência de doenças. Então, por exemplo, a pessoa tem uma pequena hernia de disco que não tem relação nenhuma e muitas vezes acaba sendo submetida ou induzida à realização de uma cirurgia sem, de fato, ser essa a causa do problema. Então, é alvo de pesquisa ainda. O que você, então, como é que era? Você recebeu esse diagnóstico? Eu recebi esse diagnóstico e aí eu passo por todos esses tratamentos que o doutor Fernando fala. Eu passei por reumatologistas, psiquiatras, fiz vários tratamentos psicológicos, hidroterapia, fiquei com o corpo bastante deformado, fiquei incapacitante, tive dificuldade de exercer minha profissão no consultório, eu quase não andava, até que perdi células da minha visão. A minha dor era tamanha que eu não conseguia vestir a roupa do corpo. Só o contato já me doía. E aí eu começo, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu faço um processo de psicoterapia, onde eu tento fazer uma reforma, entender por que eu estava passando por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, os fenômenos mediúnicos, que eu sou médium também, começaram ao mesmo tempo, aconteciam comigo na minha casa durante todo esse processo. Esse processo durou 13 anos. 13? 13 anos. E aí, na minha casa, aconteciam alterações de materialização, aconteciam alterações de mudança de objeto, apagavam-se luzes, muitas coisas aconteciam. E passado vários centros espíritas, eu chego um dia, uma vizinha minha me leva à casa de Frei Luís. Chegando lá, imediatamente eu fui levada à sala 1, onde é uma sala de cirurgia e materialização, e eu fui recebida por um médium, que é o Gilberto, que recebe o Dr. Frederic von Stein. E ali mesmo eu fui operada imediatamente, e estava ao lado dele o Dr. Paulo Frutoso, que é um grande médico oncologista também. E eu nunca me esqueço das palavras do Dr. Frederic. Ele disse assim: essa moça vai ser operada por mim agora e ela vai para a materialização, que é o que o Luiz Augusto está explicando, e porque ela vai desencarnar, ela está a ponto de desencarnar e ela tem uma missão, ela é uma médium de efeito físico, né? E aí eu pulei à frente de 2 anos de pessoas que estavam esperando. E foi muito emocionante que no sábado seguinte meu pai lá me levou. E quando cheguei lá em cima, foi o próprio Dr. Frederic que me operou. E ali começa a minha cura. Ali naquela casa, passei 2 anos, né? E aí por várias salas. E eles ainda tinham um pouco de dificuldade de entender qual era o tipo de mediunidade, e os sintomas foram diminuindo. Até que um evento acontece e eu saio da casa de Frei Luís. E ainda tinha alguns eventos mediúnicos e algumas situações de dor, né? E um dia no meu consultório, atendendo uma grande amiga, querida paciente que teve um câncer, que me procura 10 anos depois, com um sarcoma, mesmo dentro da dor dela, ela olha para mim e disse: eu não aguento mais te ver sofrer. Eu vou te dar o telefone do Luiz Augusto. E fui então recebida na casa de Padre Pio por esses irmãos, que é minha família espiritual, e ali eu recebi muita cura. E muito interessante na minha história que o Dr. Frederic, ele sempre dizia que eu precisava ser colocada na mão de um médium que iria me preparar para os efeitos físicos, e ali seria extermínio da minha dor. E eu nunca cheguei a esse tal médium. E esse tal médium estava na casa de Padre Pio, foi instrumento da minha cura. Você hoje não tem dor? Nenhuma, sou considerada pela medicina como totalmente curada.
A perda das células das minhas visões, dos meus 2 olhos foram recuperadas. Eu não tenho absolutamente nada e atuo como média hoje. Agora, Luiz, quando acontece uma coisa como essa, na verdade, não cria uma expectativa muito grande que as outras pessoas todas sejam beneficiadas por algo assim? Ou, por outro lado, não tem muita gente que também tem um medo de se aproximar e de descobrir, porque tem medo de ver alguma coisa? Essas duas hipóteses acontecem, Fátima. Na verdade, muita gente tem medo de procurar, até por um problema religioso, mas é importante que a gente entenda isso não como um aspecto religioso sectário. Esse é um trabalho que é feito olhando a vida como uma coisa muito ampla. A espiritualidade não está presa a nenhuma religião. Vocês recebem pessoas de todas as religiões? Claro, sem dúvida nenhuma. A gente faz a questão de deixar isso muito claro. E também não tem proselitismo. E o fato da cura acontecer ou não, eu vou confessar para você, eu conversava com o doutor Fernando antes, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Quando chega uma resposta, vai aparecer sempre uma pergunta nova. Né? Então, a gente tem que ter uma postura muito de aprendiz. Então, muita gente é curada, outras não, e a gente tem ideia do porquê. Mas dizer exatamente por que isso acontece vai por um grau mais profundo da consciência humana, do estado da fé da pessoa. E o trabalho espiritual ele tem uma complexidade maior do que a gente possa imaginar.